Tá começando mais um episódio Gestor, o último episódio dessa temporada. Você sabe, nós trazemos aqui os melhores gestores nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, um entusiasta das boas práticas de gestão. Estamos muito felizes, né, Bruno, de chegar aí ao final da 4ª temporada, mais uma jornada falando sobre empreendedorismo, falando sobre gestão. Queria agradecer a todos os parceiros que a gente teve ao longo dessa jornada, né? O Cicobi, a Redsim, a Fervo, que esteve com a gente nesse projeto, e agradecer a todos vocês que ajudam a disseminar essas boas práticas, a fazê-las chegar a cada vez mais gente. E hoje a gente tem a honra de receber Bento Venturim, ele que é presidente do Conselho de Administração do Cicobi, um dos grandes apoiadores desse projeto. Bento, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por ser um apoiador do Gestor. Seja bem-vindo ao podcast. Obrigado, é um prazer muito grande estar com vocês aqui, especialmente fechando esse ano, né? Boa. Ô Bento, queria começar, a gente vai falar muito de Cicobi aí, mas você é de Venda Nova do Imigrante, né? E tem um exercício de liderança, principalmente no cooperativismo, muito grande, né? Então, como é que inicia essa sua jornada pelo cooperativismo? Olha, hoje a gente já vive contando histórias, né? Então mas eu tenho muito orgulho de ter iniciado e inspirado a minha carreira do cooperativismo no meu pai. Meu pai era um dirigente, um conselheiro fiscal, e olha que coisa, né? Semi-analfabeto, já era conselheiro fiscal de uma cooperativa de cafeicultores lá em Vila Nova. E eu acompanhava quando eu estudava no colégio interno, no seminário, e quando eu vinha para as férias eu o acompanhava nas assembleias da cooperativa. Depois a cooperativa teve um insucesso lá em Venda Nova, que criou um trauma até bem, que a gente pode, se quiser, explorar um pouquinho também. E eu depois me mudei para São Gabriel da Palha, lá também iniciando a minha carreira do cooperativismo, me associando lá à Cooperativa Agropecuária dos Cafeicultores de São Gabriel. Esse aspecto da cooperativa que você citou, né, que teve ali um processo de expansão, né, acabou saindo só dos cafeicultores e indo para os avicultores, e aí criou uma situação que virou um trauma para a cidade. Sim. Como é que é isso? Venda Nova é um local onde tudo lá se faz através do voluntariado, do associativismo, e por causa desse problema que houve com a cooperativa de cafeicultores, que depois se transformou em avicultores, e aí foi mal sucedida e deu prejuízo lá para os nossos italianos lá da região. Isso aí teve problema. Depois de 4, 5 anos que nós já tínhamos a nossa cooperativa central do Cicobi já formada aqui no Espírito Santo, é que a gente conseguiu fazer uma cooperativa lá, assim, iniciando com muita dificuldade, porque o nome cooperativa, ele trazia, assim, um peso negativo, mas hoje a cooperativa é um sucesso, é uma das melhores cooperativas aí do Cicobi no Brasil inteiro, não só no Espírito Santo. E você citou um ponto que eu acho que é super bacana na cultura de Venda Nova, que é justamente esse associativismo. Você pega a festa Festa da Polenta, da Polenta. Tudo coletivo, tudo empreendimentos coletivos lá em Venda Nova. Vários voluntários, né? Voluntariado em Venda Nova, você tem o Hospital Padre Máximo lá, é tudo de voluntários, rapaz. É um negócio impressionante, a capital do agroturismo do Brasil aí no Espírito Santo. Talvez esse episódio tenha sido o epicentro para uma cultura cooperativa, né? Nós temos a satisfação de ter quebrado esse trauma que poderia perdurar, que é um negócio, a imagem é um negócio que nós precisamos de cuidar dela bem, porque depois que você tem
trauma, você é problemático. Nós passamos isso posteriormente aqui no cooperativismo de crédito, né? Mas a gente veio sobrevivendo e veio superando todas essas adversidades, né? Bento, e uma coisa que me chama a atenção, a gente conversava brevemente antes de começar a gravação, eu venho de família italiana, você, Venturim, também, família majoritariamente italiana, e hoje a gente tem aí várias gerações, a gente pode citar, né? A gente pode fazer aí um paralelo do que tem já hoje de filhos, netos, dentro da atuação, por exemplo, no próprio Sicoob, mas eu queria que você fizesse um paralelo sobre essa história da família, um pouco dessa cultura italiana, quais valores você enxerga que foram traduzidos, né, do trabalho ali, num Sicoob que há 35 anos aproximadamente, lá em 1988, 89, desde a sua fundação aqui no Espírito Santo, como que isso se enraizou dentro dessa cultura e como que isso se conecta com essa mentalidade mais do fundador, né? De quais foram esses pilares que formaram o Sicoob, que se perpetuam até hoje. Olha, o italiano veio para o Brasil porque estava em dificuldade lá na Itália. As gerações, as famílias aumentaram lá e não tinha local para todo mundo, especialmente na agricultura. E os italianos vieram para o Brasil, todos praticamente para o meio rural. E aí, com a história da cafeicultura bombando aqui no Brasil, eles vieram aí para, logo após a abolição da escravatura, substituindo a mão de obra escrava, né? Não querem, às vezes não contam a história dessa forma, porque não foi isso que prometeram lá para os italianos saírem lá. Mas a realidade é mais ou menos por aí. E eram pequenos produtores. Se eles não se juntassem, bicho, ia ser comida de onça, né? Catitu fora da manada, comida de onça. Então, por isso, eu acho que tiveram que se juntar. Não só os agricultores, mas também os padres combonianos que vieram lá da Itália trouxeram essa mentalidade dos pequenos produtores se juntar. E lá em São Gabriel da Palha já começou dessa forma, né? Padre comboniano, Simão Civalério, ele fundou a cooperativa dos cafeicultores lá em São Gabriel. E aí, em 1980, eu já comecei sendo associado, já comecei a participar do Conselho Fiscal, depois do Conselho de Administração, e dentro desse Conselho de Administração, em 1988, nós fomos num congresso de cooperativas em Brasília, Congresso Brasileiro, 10º Congresso Brasileiro de Cooperativismo, e de lá nós saímos com a decisão de fundar uma cooperativa de crédito. Também já estava aqui, nós já tínhamos aqui um incentivo do BNCC, Banco Nacional de Crédito Cooperativo da época, que já incentivava a gente a formar as cooperativas. E viemos com a decisão, já tinha uma cooperativa lá em Cristal do Norte, e aí nós viemos com a decisão de fundar a cooperativa em Santa Maria de Jetibá, aqui em São Gabriel da Palha, em Linhares, em Cachoeiro, em Alfredo Chaves. E foi dessa forma que começou. E aí não foi por que a gente fundou a cooperativa? Era uma necessidade de crédito. Nós tínhamos, na época, a inflação galopante, né? Nós tínhamos aqueles planos malucos aí, que a economia era toda bagunçada. E aí nós precisávamos, nós víamos que o crédito rural, especificamente, era muito direcionado. Chegava lá na agência dos bancos, especialmente um dos bancos oficiais, né? Chegava e já tinha os destinatários. E o agricultor, o pequeno, o produtor, ele ficava sempre na roda de fora, porque era desse jeito que a economia girava. E aí, então, nós, com esse sentimento e com o sentimento de, não só do crédito, mas do atendimento, a gente sentia assim, que
não era aquele o atendimento que um pequeno, que um produtor, que uma pessoa humana podia receber. Então, nós fizemos a cooperativa para ser bem atendido e para dar crédito inicialmente. É isso. Isso. Esse foi o motivo. E aí o Nascedouro se dá com 20 produtores rurais, 29 produtores rurais. Mas essa história também ela é bem interessantezinha, porque nós tínhamos... na época a gente fazia a documentação toda manual, a gente tinha que ir atrás da Receita Federal, tinha que ir nos postos, tinha que ir atrás, não tinha negócio de internet, né? Não tinha negócio de você fazer a documentação, é muito custosa. Então a gente fazia reunião com 80, 100, 150, talvez até 200 pessoas, a gente chegou a fazer reunião, mas na hora de fazer a cooperativa a gente pedia, por favor. Então os fundadores mesmo dessas cooperativas às vezes é um número maior, porque a gente pedia, olha, no mínimo 20, porque a legislação determinava que no mínimo 20, falava, vamos fazer 20, o máximo 30, para a gente poder diminuir a documentação que a gente mandava inicialmente para o Banco Central, porque depois você se associar a essa cooperativa era muito menos burocrático do que fazer aquela documentação inicial que ia para o Banco Central, e ainda com risco de o Banco Central falar, não, esse aqui está com um probleminha aqui na Receita Federal, esse aqui está com um problema no Imposto de Renda, esse aqui está com um probleminha que uma conta de luz aí no Serasa podia dar problema. Enfim, os caminhos que a gente encurtava, né? E como é que era esse processo de convencimento? Porque eu imagino, aí vou falar de uma forma leiga, porque eu imagino que o pessoal não entendia muito bem, talvez, ali o funcionamento da cooperativa. Nem nós só entendíamos o seguinte, é simples o nosso raciocínio e a forma de a gente chegar para as pessoas. Se a gente pegar aquilo que está sobrando de alguém, colocar numa caixinha, e a hora que o outro que estiver precisando pegar aqui e pagar um pouco por isso aqui, e você fazer essa gestão, que essa palavra nem existia lá na época como hoje, né, bem utilizada, era simples, não tinha como dar errado. E aí sim, aí é confiança, porque aí precisava e você sabe que confiança não é convencimento, confiança é aquilo que você demonstra aqui, ó, olhando no olho da pessoa, e felizmente isso aí aconteceu. As pessoas confiaram e nós passamos por momentos assim bem definitivos assim para testar a confiança, porque nós, como eu disse, nós tínhamos o BNCC, Banco Nacional de Crédito Cooperativo, que era um banco das cooperativas do Brasil, não era das cooperativas de crédito. E esse banco já estava todo deteriorado quando nós já fundamos a nossa cooperativa, que ele tinha envolvimento estatal. E aí, problemas. E quando o Collor tomou posse em 1990, dia 15 de março de 1990, ele extinguiu o BNCC. Ele não liquidou o BNCC, ele extinguiu o BNCC. Acabou, fechou o BNCC. Aí nós tínhamos 6 meses, 1 ano, cooperativas aí que estavam começando, e aquele dinheiro, você fecha uma instituição financeira, como é que você faz com esse dinheiro, meu Deus do céu? Nós ficamos 30... O Banco Master que eu diga, né, que foi um fuzuê danado, né? Mas hoje você está com todas aí as informações, e aquilo, como é que você fazia para dizer para o nosso associado lá que estava com o dinheiro dele já na cooperativa, e o dinheiro, nós fechado, nós não tínhamos onde pegar aquele dinheiro, bloqueou. E aí, daí um pouquinho, nós ficamos 34 dias parados, fechado, porta fechada da cooperativa. Começamos a abrir, nós começamos com a historinha rápida. Nós fizemos um bloquinho parecido com um talão de cheque, colocava o nome porque naquela época a gente fazia manual, o nome das pessoas
na tarja ali do talão de cheque. Você não sabe nem o que é talão de cheque. Já hoje preenchi, mais, né? já preenchi. Em 1990, quando o BNCC foi extinto, eu ainda não tinha nascido não, mas cheque eu preenchi. Aí nós fizemos um talão de cheque lá em São Gabriel da Palha, essa façanha aí ficou até conhecido como cheque onça, porque nós fizemos aí um bloquinho parecido com um talão de cheque, a gente dava para cada um daqueles associados, ele ia no comércio. A gente já tinha feito um convênio aí com o Banco do Brasil na época, e aí de tarde a gente ia nos comércios e recolhia aqueles cheques, e aí a gente fazia o depósito na conta dessas pessoas da cooperativa, que era um convênio com o Banco do Brasil. Não queira entender também não, porque é complicado mesmo. Mas a gente fez essa manobra toda para poder sair desse. Aí aconteceu um fato interessante com esse. Um dos nossos associados foi a Colatina, comprou a mercadoria lá. O cara tinha crédito lá à vontade, lá na casa do Anzol, em Colatina. Aí e deu um cheque desse. No outro dia ele foi depositar lá no Banestes. O cara falou, não, isso aqui não vale nada não, rapaz, isso aqui. Mas tinha o telefone da cooperativa, ele ligou lá para a cooperativa, nós mandamos o dinheiro lá para a conta. Era o tal do cheque onça, que só valia até na Cachoeira da Onça, que era a divisa de São Gabriel com Colatina. Dali para lá não valia mais. Então tem vários episódios desses, tem aí em Santa Maria de Jetibá com os nossos alemães ali, ele, depois de 6 meses que o dinheiro estava aplicado lá, ele quis retirar o dinheiro dele. Aí o presidente, o Arno Kerkhoff, falou, não, pá, por que você vai tirar? Você não está precisando, eu quero meu dinheiro. Aí, tanto insistir, foi lá, pegou o dinheiro, entregou, ele contou. Não, deposito, pode deixar ele. Ele queria saber se o dinheiro Só queria ver a cor lá. do dinheiro, né? Ele queria ver se o dinheiro dele estava lá. Sim. Então, desse jeito que nós conseguimos essa confiança que nós temos hoje, chegando no patamar que nós estamos aí. Ô Bento, e esse é um detalhe importante, e você citou 2 vezes a palavra confiança, que saindo dos 29 fundadores ali para 1 milhão de cooperados, isso só é possível a partir de muita confiança. 25% da população capixaba. Exatamente. O que isso representa? O que esse marco representa na história do Sicoob? É até emocionante da gente pensar. Eu tenho dito em algumas outras oportunidades, porque essas 2 últimas semanas nós estamos celebrando esse número com muito entusiasmo, alegria, né? Com muita ênfase, porque para nós é um número expressivo, é um número... alguém me perguntou se esperava que isso fosse acontecer. De jeito nenhum, nunca. Não foi esse o objetivo. Eu já disse, o nosso objetivo foi dar crédito para nós, produtores rurais, e atender as pessoas com dignidade. Esse foi o nosso motivo. Agora, a consequência da gente ter trabalhado, da gente ter tido confiança, ter tido o apoio das nossas comunidades, da gente ter feito, junto com os nossos associados, o desenvolvimento das localidades onde a gente está, trouxe essa confiança, e até hoje a gente ainda está desfrutando dessa confiança, e nós precisamos de fazer. Inclusive, estamos trabalhando nessa questão da sucessão, porque nós temos certeza que nós estamos construindo uma instituição perene que vai continuar fazendo bem. O Sicoob faz bem para a nossa comunidade, o Sicoob faz bem para o Brasil. Você citou a questão da sucessão, e a gente tem hoje boa parte dos fundadores, né, incluindo o senhor, presente dentro da gestão ali do dia a dia, né? Então, como que você vê a questão de ter tanto entusiasmo, inclusive o seu, né, dos fundadores, né, de participar do dia a dia, de continuar contribuindo? Como que alguém consegue trazer para dentro de uma empresa
vamos dizer assim, essa alegria de trabalhar e de continuar gerando ali o propósito, né, que se concebeu lá atrás, nos anos 80, quando vocês criaram a cooperativa? Nós entendemos que nós estamos fazendo participando da história de desenvolvimento do Espírito Santo. Nós estamos... o Espírito Santo hoje está bem, vocês deve ter dado essas notícias aí. Nosso Estado está indo muito bem, como Estado, como Sim. membro da federação, é um dos melhores aí da federação, e o cooperativismo, ele fez essa caminhada, no meu entendimento, na minha visão, ele fez essa caminhada junto com o Estado do Espírito Santo. Lá em 2002, quando o Espírito Santo estava atolado até para cima do pescoço, na corrupção e tal, a sociedade resgatou o Estado do Espírito Santo e as cooperativas entraram as cooperativas aqui da Grande Vitória entraram naquele... E aí nós tivemos a quebra de mais de 10 cooperativas aqui, aí a descrença, mais uma vez, e aí diretamente nas cooperativas de crédito, foi grande, e nós tivemos que recuperar. Nós lá no interior, nós tínhamos as cooperativas nossas no interior, do Cicobi, as cooperativas de crédito rural. Então, uma nasceu dentro da Celita, outra nasceu dentro da Coabriel, outra dentro da Copiave, que hoje é na Tercop, outra lá em Linhares, dentro da Camil, e Alfredo Chaves, na Colac. Clac. E aí, enfim, nós tínhamos as nossas cooperativas no interior. E aí nós estávamos já fortalecendo no interior quando esses problemas surgiram aqui na Grande Vitória. E aí, a partir desse momento, nós tivemos assim, a ajuda de pessoas aqui. Eu gostaria de fazer uma homenagem aqui ao seu Wilson Bose, que foi uma das pessoas que, na época, era presidente dos comerciantes. Da FEComércio? Não, ele era presidente de uma dos filiados à FEComércio. E aí do seu Wilson, ele falou, ele conhecia, que ele tinha propriedade lá em Soretama, falou assim, lá no interior essas cooperativas são direito, não é igual essas que estão aqui envolvidas com políticos e com coisas que não estão corretas. Então, nós, a partir desse depoimento dele, nós começamos a ter uma força muito grande, uma determinação de também mostrar que nós precisávamos, que o nosso pessoal vinha para cá, para a cidade, com um cartão da nossa cooperativa lá do interior. Chegava aqui, não era aceito, um talão de cheque, não aceitamos cheque de cooperativa, nós já tivemos isso aqui. Uhum. Então, tem que reverter esse quadro, e hoje, com 1 milhão de associados, e nos últimos 5 anos nós quase que dobramos o número de associados aqui e muito em função das grandes cidades aqui da Grande Vitória, né? Você brincou que, antes da gente gravar, que a cooperativa, né, o conceito de cooperativa, muitas vezes mal compreendido, e quando eu tenho uma quebra de alguma cooperativa, seja ela qual for, isso impacta na imagem diretamente das demais cooperativas, né? E você brincou no início que você falou, a gente nem sabia direito o que estava fazendo e tal. É um processo contínuo, né, de trazer a confiança, né, que o Bruno citou e que você falou tantas vezes aí, para o cooperado, né, para ele participar ali também, entender ali qual que é a saúde financeira, como que, né, os bens deles estão guardados dentro do banco, por exemplo, né? Então, acho que esse trabalho é quase que contínuo, né, Bento? É quase não. E às vezes quando você fala em entusiasmo, eu fico assim pensando, puxa vida, se a gente tivesse desistido numa dessas aí, a gente tinha frustrado aí algumas
expectativas que as pessoas acreditam realmente. Eu tenho certeza absoluta que se não acreditassem, certamente é uma das coisas que as pessoas... o lugar mais sensível do ser humano é o bolso, né? E a gente vê aí no mercado financeiro uma notícia... qualquer que seja, ela mexe com as bolsas, mexe com... o sistema financeiro é muito sensível e nós temos assim... E aí a gente quer aproveitar essa oportunidade, se vocês nos permitirem, de agradecer muito aos nossos associados, porque... e aí, aproveitando para agradecer primeiro os nossos dirigentes, porque a confiança que eles têm feito, que eles têm depositado em nós, é de arrepiar. A gente quer agradecer muito mesmo, porque é um negócio que emociona. Bacana. Bento, eu entendo que um dos desdobramentos, né, da confiança, na verdade, antes da confiança vem o relacionamento. E é um dos pilares do Sicoob. Mas com esse crescimento, você falou que praticamente dobrou de tamanho nos últimos anos, essa proximidade, que foi sempre um marco expressivo do Sicoob, se torna um desafio. Como que vocês, tendo hoje 1 milhão de cooperados, conseguem manter essa essência lá da origem, mantendo o relacionamento e, consequentemente, essa confiança? Nós estamos trabalhando muito nisso, Bruno. É um dos trabalhos mais... Como nós dissemos aí, não sei se foi antes na conversa, nós estamos saindo de um encontro da alta gestão. Nós estávamos reunidos aí E uma das coisas que nós estamos tratando constantemente. Como é que nós fazemos a assembleia agora? Porque nós temos que fazer uma assembleia. Nós temos uma cooperativa que está com quase 400 mil associados. Como é que a gente faz uma assembleia com 400? Nem com 400 pessoas não é muito... Nem com 20 fácil. Funciona, né? Então, a gente está trabalhando isso aí, está aproveitando as inovações, a tecnologia que está à nossa disposição. Nós estamos fazendo aí, tentando fazer inovações, e a representação por delegado que a gente estava fazendo também de forma bastante interessante. O Banco Central agora ele deu uma guinada, ele quer que a gente faça diferente. E aí nós estamos discutindo isso constantemente também com o Banco Central, que é o nosso regulador, e que é o regulador das instituições financeiras. E aí nós estamos trabalhando muito nisso, porque essa proximidade que a gente tinha lá, a gente já falou isso em algumas outras oportunidades. Lá no começo, com uns 29, com uns 50, com até 200, 300, 500, a gente sabia o nome da pessoa, sabia de qual família que ele era, o número da conta, e às vezes até o saldo, porque no fim do dia a gente tinha que ir lá para a máquina de calcular e fazer mais e menos do cheque, dos depósitos que tinha feito. No fim do dia a gente sabia até o depósito, até o saldo da conta no início dos nossos associados era assim. Hoje nós contamos muito com as nossas equipes, e aí mais uma vez me permitirem agradecer aos nossos funcionários, porque hoje nós, com mais de 2.500 funcionários, nós confiamos nele e nós esperamos que vocês continuem sendo os nossos representantes aí, e façam como os fundadores quiseram, atendam bem e não deem crédito de qualquer jeito, porque hoje nós temos, inclusive, crédito analisado aí com inteligência artificial. Hoje se tem recursos aí de toda a natureza tecnológica para que a gente faça bons negócios e que a gente atenda bem os nossos associados. Esse é o fundamento que nós queremos e estamos trabalhando. Esse ano nós trabalhamos intensamente com os nossos funcionários, Gabriel, para esse atendimento continue sendo aquele que os fundadores desejaram lá no
no seu início. Esse é um ponto relevante da gente puxar, pensando um pouco no nosso público, né? Gestores ou pessoas que querem se lançarem com cargo de liderança, né? Ou empreendedores, de modo geral, que é como que a gente consegue mesclar, e eu entendo que o Cicobi tem vários cases relevantes na sua trajetória de implementação de tecnologia. O aplicativo do Cicobi, por exemplo, já foi reconhecido a nível nacional como o melhor aplicativo de banco, né? Dentro de uma estrutura de plataforma, continua sendo, sempre de forma muito fluida. Como que é possível mesclar essa capacidade de ter proximidade com o seu cliente, no caso do Cicobi, o seu cooperado, que faz parte, ele é como se fosse um sócio de fato ali do negócio, mas que consome determinados tipos de produtos, de certa forma, com o avanço da tecnologia e essa impessoalidade? Como que é possível mesclar essa dualidade para que o empreendedor, o gestor que está nos ouvindo, possa aplicar isso no seu negócio? Nós estamos fazendo. Não tem uma receita, mas, como eu disse, nós estamos contando com as nossas equipes, nós trabalhamos muito com os nossos gerentes, e os gerentes levando essa mentalidade para os nossos funcionários lá nas suas equipes, e a gente trabalha muito isso com a nossa confederação, que é quem desenvolve a nossa tecnologia. E a gente procura utilizar muito a tecnologia, mas, como vocês estão percebendo, vocês estão vendo, o público em geral está vendo, nós continuamos abrindo agências. Perfeito. Quando as instituições financeiras tradicionais estão fechando, nós ainda continuamos abrindo agências. E tem um dado que eu achei interessantíssimo, que nós temos mais de 400 municípios que só... No Brasil, que só tem uma agência do Cicobi. Só uma agência do Cicobi. E isso nós achamos que é ainda um movimento que nós podemos... Onde sai uma agência de uma instituição financeira tradicional, aquele vácuo ali fica interessante para a gente ocupar. E isso está ligado ao perfil do cooperado, né? Porque se a gente for analisar na essência, o Cicobi nasceu muito ligado ao crédito rural, a essa capacidade de entender o produtor. Hoje nós temos mais de 30% são pessoas jurídicas, o nosso público urbano cresceu muito. Uhum. Pode ter essa tradição, mas nós temos, hoje, nossos atendimentos já são quase que 90% digital. Como você falou, no nosso aplicativo. Então, só que 10% de 1 milhão é diferente de 50%, de 80%, de 100% lá no início, né? Sim. Então, eu acho que nós ainda temos um público grande e nós precisamos de ter a capacidade e de continuar tendo a capacidade de fazer o digital bem feito e fazer esse presencial, que ainda tem um grande público que é esse contato. Sim. E esse cafezinho que a gente toma com o nosso associado, ele é igual o cafezinho que a gente tomou aqui antes e que vai tomar depois, eu espero. O cafezinho estava bom. Já está sendo providenciado. É desse jeito, isso gera proximidade, isso gera... E aí a proximidade gera o conhecimento gera confiança. Foi daí que surgiu... Aí eu vou fazer uma pergunta que me veio aqui à cabeça. Vocês fizeram, né? Me corrija o nome agora, se vai me falhar, Cicobi Hall, os Café Hall. Café Hall, desculpa. É dessa ideia de aproximar ali o cliente um pouco mais ali do olho no olho? Não, e o Cicobi, em todos os eventos, o Cicobi promove tá levando o Café Hall Cicobi. Café. Isso aí. Não é desconhecido de vocês que a principal atividade agrícola do Espírito Santo é a cafeicultura disparado. Não sei, 80% das famílias do Espírito Santo
Estão 80% dos municípios, com 70 e tantos por cento das famílias estão aí envolvidas com a cafeicultura. Então a gente tem que valorizar o nosso café e é um mote. E isso está espalhando pelo Brasil. Nós estamos fazendo o possível para humanizar uma agência do Cicobi. Aí você aproveita, você faz um espaço de relacionamento, você faz um espaço de um café, você pode servir um almoço. Nos nossos espaços aqui na Grande Vitória tem essas possibilidades. A gente pensa e a gente entende que isso aproxima. Isso é uma forma da proximidade trazer a proximidade com os nossos associados e colocar à disposição. E aí nós temos aí, mais uma vez, treinando muito bem os nossos funcionários especialmente para atender nessas localidades. Os nossos parceiros que trabalham lá também têm que entender esse objetivo. E aí traz essa possibilidade da proximidade. Hoje nós, com esses espaços que nós temos aí, nós temos feito eventos dentro dessas localidades aí que é assim, gostoso de se ver. Sim, e é uma presença naturalmente marcante, porque não tem todo o jeito Cicobi de atender ali também, porque você vai lá, não é só uma maquininha que você aperta e vai sair o expresso, né? É feito ali na hora, tem o V60, você sempre tem algumas possibilidades. Modalidade de extração de um café diferente, se você quiser. Lá, inclusive, você pode conseguir cafés também especiais. Nós temos nessas localidades nossas, nós temos feito uma parceria com Cafés do Espírito Santo, que catalogou aí 200 marcas de café gourmet pelo Espírito Santo afora, né? Então, e a gente tem batido nessa tecla. Acho que não custa tanto mais assim para você oferecer um café. Aí nós tivemos um episódio numa das nossas assembleias aí que o associado falou assim: por que lá na nossa agência não tem um café bom igual está tendo aqui? Então, é a cobrança do nosso associado, que também ele quer tomar um café bom. Eu acho que depois que você toma um café bom, você tomou um café aí, mais ou menos... E você, como produtor de café, depois difícil, que acostuma, né, com coisa boa, é ruim de tomar. E toda boa reunião de negócio começa com um bom café e, eventualmente... No Brasil é um negócio sério, o café, né? Sim. Não é só no Brasil. Você vai pelo mundo aí, é café da manhã. Como é que você despreza um negócio desse? Exatamente. Né? E eu entendo que é a partir exatamente dessa é um aspecto cultural brasileiro, né? Sim. Aqui no Espírito Santo é muito forte. Tem cafés renomados a nível internacional, premiações nacionais, ultrapassando São Paulo, Minas Gerais, mas também a nível internacional sendo aí premiado mundialmente, né? E eu entendo que essa proximidade, né, e essa compreensão também de valorizar algo que é bastante relevante no estado do Espírito Santo, dá oportunidades para enxergar eventuais sinergias com os clientes, com os cooperados. Então, se eventualmente o cliente ele entra ali, o cooperado ele entra com um determinado tipo de produto, um crédito, alguma coisa nesse sentido, o Cicobi foi evoluindo, né, com alguns tipos de produtos e serviços como uma instituição financeira mais ampla, né, quase como um banco comercial de fato, né? O que vocês foram identificando ao longo dessa jornada que faria sentido dentro da filosofia de trabalho do Cicobi, né, já que hoje existem consórcios, seguros, crédito, capital de giro, recentemente eu acredito que entraram até em crédito imobiliário. Então, como vocês foram identificando essas oportunidades e como continuar com uma diferenciação sendo cooperativa ao invés, né, de se posicionar especificamente como um banco comercial, por exemplo? Nós verificamos que com essa questão do café hall, com essa questão da proximidade, se nós fizéssemos uma consultoria para o nosso associado, Bruno e Gabriel, nós teríamos essa conexão, essa proximidade
a gente cativaria, e estamos fazendo isso. Nós estamos trabalhando demais para que a gente seja muito mais do que uma instituição financeira para emprestar, de consultoria. Porque através da consultoria você pode fazer um bom crédito, tanto imobiliário. É mais complicado você sair daquilo que você tem a expertise, porque a gente já viu. Não, acho que não tem problema a gente falar nome A Caixa Econômica é especialista em crédito imobiliário. Ela vai fazer crédito rural, ela tem dificuldade. Ela não... A gente costuma dizer lá no interior, né? A embocadura não é para aquela... E aí nós estamos tendo dificuldade para fazer crédito imobiliário porque depende de muito dinheiro, depende de muita tecnologia e essa embocadura. Nós também estamos tendo alguma dificuldade ainda no crédito de exportação, mas nos demais aí nós conseguimos ter bons produtos super competitivos, muito... E aí a gente tem consciência das nossas deficiências, porque nós não fazemos isso sozinhos. Nós somos uma empresa coletiva, nós somos uma administração coletiva. Nós contamos com todos os nossos funcionários para trazer as dores, não só as deles na hora do atendimento, mas a do nosso associado também. E a gente tem essa sensibilidade, os nossos dirigentes, os nossos administradores, os nossos diretores das nossas cooperativas, também os nossos conselhos, eles têm a consciência e a gente faz essas formações. Nós estamos, como eu disse, nós estamos aí 2 dias trabalhando essas questões com essa alta administração, para a gente, claro, falar a mesma língua, para a gente ver quais são as dores de cada um e resolver. Não é só para verificar ou para constatar a dor, né? É para procurar resolver. Aí trazemos o nosso pessoal do CCS, e aí eles apanham, feito bode embarcado, porque às vezes quem está lá distante não consegue acompanhar o dia a dia aqui e não consegue sentir as dores de quem está aqui na ponta. Explica um pouco dessa capilaridade que vocês tiveram, né? Tem as singulares, você tem a central, tem a CCS. Como que foi esse modelo de crescimento de vocês? Até mesmo para a gente pensar em possibilidades que as empresas hoje têm de crescimento, né? De filiais, enfim. Como que foi essa estrutura de vocês? A nossa estrutura é uma estrutura sindical. Mal comparando aí, a estrutura de cooperativas, centrais ou federação, e confederação. Então nós temos os 3 níveis, e aí a intenção de toda essa estrutura é verticalizar para que alguns serviços que são comuns ele possa ser feito na confederação. Hoje nós temos tecnologia, nós temos serviço bancário, nós temos um banco, o Banco Cooperativo Sicoob, e nós temos as nossas empresas de cartão, de consórcio, de recebimento, enfim, de crédito imobiliário, seguros. Nós temos todas essas empresas lá ligadas ao banco ou à confederação. Nós queríamos que fosse toda a confederação. Nós estamos ainda discutindo essas questões, mas já temos lá ligado ao banco, que é uma SA. E aí nós temos as cooperativas que têm os benefícios da empresa coletiva e que nós estamos, então, batendo nessa tecla. Então, essa organização, ela é já antiga, né? Ela já vem lá de 1844, quando eles começaram lá na Inglaterra, esse modelo, e nós foi desenvolvendo pelo mundo, Alemanha, Estados Unidos, Canadá. Nós temos um modelo muito interessante no Canadá, que é o Desjardins. Ele tem só 2 níveis, né? Tem as cooperativas e tem a federação, que produz todos os serviços. Aqui no Espírito Santo nós temos as cooperativas, 6 cooperativas, e a central, que
faz todos os serviços de back-office, serviço de retaguarda, todos são feitos aqui na nossa central, e as cooperativas lá, elas têm que se encarregar de administrar as pessoas localmente e fazer negócio. A nossa filosofia aqui, e aí a gente, nesses dias aí desse encontro, a gente está reforçando isso aí, nós devemos, pelo que foi discutido, pelo que foi encaminhado, nós devemos continuar centralizando aquilo que é comum para todas as cooperativas. Acho que é inteligente isso, né? E deixando para os nossos funcionários, para as nossas cooperativas, para o nosso ponto de atendimento, atender, fazer negócio lá isso, na ponta. Na prática, é como se fosse um modelo matricial, que você consolida verticalizado alguns serviços que são comuns e dá autonomia horizontal na ponta para poder entregar nas singulares. Nós não damos autonomia, eles têm autonomia, porque cada uma dessas cooperativas ela tem um CNPJ, tem um conselho de administração, ela é autônoma. Essa é uma complexidade que às vezes o empresário comum não entende muito bem. Eu já tive pessoas aí, empresários, que dizem, como é que você faz, pô? O cara, a cooperativa lá de Linhares, a cooperativa lá de Venda Nova, ela é autônoma, tem um conselho de administração, ela toma as decisões. Ela toma as decisões, mas quando a gente casa, a gente assume alguns compromissos. A gente, então, faz esse casamento, né? Essa filiação a uma central, ele não só te traz bônus, ele te traz também aqueles compromissos. E aí, essa que aqui nessa discussão, aqui na central, e aqui no Espírito Santo nós temos essa facilidade, nós temos todo mês uma reunião com todas essas cooperativas, o Conselho de Administração da central, e aí ali nós discutimos essas coisas que depois nós vamos replicar lá nas cooperativas. Mas não é muito simples, porque você convencer todo mundo, você ser sempre convergente é complicado, às vezes não é, né? Ô Bento, fantástica a história sua, pessoal, e do Sicoob. Eu acho que além de toda essa visão, né, de desenvolvimento do agro e, né, de ser super competitivo, promovendo o empreendedorismo, né, o Sicoob também apoia fortemente várias iniciativas culturais, né? Onde você vai no Campeonato Capixaba, tem lá o Sicoob apoiando, você vai num show, tem o Sicoob apoiando, você está num podcast de gestão, tem o Sicoob apoiando, então parabéns por essa iniciativa, né? E a gente teve recentemente aí também um anúncio, imagino, eu apostaria que o Sicoob também vai estar junto de mais um grande show aqui no estado, né? Que esgotou ingressos rapidinho, eu sei que você gosta de música boa, que foi o show do Guns N' Roses, vendeu rapidinho os ingressos. E sei que você também é muito fã do Beatles, né? E que você está preparando uma nova geração aí, uma nova banda aí, que vem em breve aí, a banda The Bentos. Como é que é isso? Gabriel, isso aí, eu acho bom. Isso aí é todo um folclore, né? Mas assim, o Sicoob tem feito um trabalho social. Nós aí mais uma vez falando com os nossos conselhos das nossas cooperativas, agradecendo, porque a gente tomou decisões bem complexas. Nós conseguimos fazer ali há 10 anos atrás aumentar o fundo de reserva das nossas cooperativas, porque nós prevíamos que vinham tempos complexos, que vem e vai vir mais complexidade aí pela frente. Então nós fortalecemos as nossas cooperativas não para ser grande, mas para servir bem aos nossos associados, e por isso que a gente bate nessa tecla. Nós queremos ser relevantes para os nossos associados, não tem... E aí nós conseguimos também com os nossos associados, nós mostramos que se a gente fizesse essa participação no social, se a gente ocupasse os espaços, vocês têm visto aí, nós temos ocupado no Espírito Santo em Ação, junto com você, Gabriel, Nailson, aí, Espírito Santo em Ação, hoje o Sandro no IBEF, a Sandra no IEL, no Findes, enfim,
nós estamos ocupando esses espaços e não só ocupando os espaços, nós colocamos no nosso estatuto, nós conseguimos colocar no nosso estatuto 1% das sobras para ser destinado para ações sociais. Esse ano nós estamos dobrando isso aí, nós estamos colocando 2% para ações sociais. Isso aí vai significar mais ou menos 25 milhões de reais para a gente aplicar em ações sociais. E essas ações sociais nos engajam lá nas nossas comunidades de forma muito estruturante. E a gente está trabalhando muito nisso aí porque a gente quer continuar sendo relevante lá nas nossas comunidades, fazendo desenvolvimento. E aí a gente fala de algumas bases que nós estamos estruturados. Nós queremos fazer o nosso o funcionário satisfeito. Estamos aí entre as melhores empresas para se trabalhar do Brasil e entre as 2 melhores do Espírito Santo, grandes empresas. Nós queremos que os nossos funcionários, estando satisfeitos, eles também atendam bem e relevantemente os nossos associados e que a gente tenha resultados consistentes para que a gente ser importante lá nas nossas comunidades. Então, é por aí. E aí essas questões aí dos patrocínios, da gente estar... A gente precisa de estar onde as pessoas estão. Sem dúvida. Acho que é isso, não sei se... Faltou só falar do Debentos. Debentos. Debentos é uma brincadeira que meus filhos fizeram. Nós tivemos lá na Inglaterra e aí nós trouxemos uma camiseta do The Beatles, né? Todo mundo já viu essa camiseta. E no aniversário nosso lá, os meus filhos resolveram lá, juntamente com alguém da nossa central aí, fizeram Debentos, colocaram meus netos. E aí agradecer muito a minha família por ter me compreendido nesses 30 e tantos anos, aí 37 anos de... São 7 netos. Da cooperativa, eu tenho 7 netos, que são a razão da nossa vida. Rosa e eu queremos muito os nossos filhos perto, estão lá perto de nós, juntamente com os nossos netos, que são a razão desse entusiasmo todo. Inclusive, estão já começando a trabalhar lá com o nosso café. Sensacional. Pegando exatamente esse gancho, para a gente encaminhar aqui mais para o encerramento, a gente, quando olha para a vida numa perspectiva, numa jornada do herói, via de regra, a gente tem a construção do herói passando ali, ele tem um chamado à aventura, ele passa por diversos desafios. Tá poético, cara. É que a última pergunta do episódio é a última pergunta da temporada, então ele tá tem que elaborar. Tem 36 episódios que ele tá pensando. Esculhambar o cara para ele poder. E esse herói, ele passa por desafios e ele dentro desse chamado, ele descobre muito do seu propósito, consegue ultrapassar essas barreiras e naturalmente atinge um sucesso. E em determinado momento da vida ele consegue, a partir dessas bênçãos que ele colheu, retribuir essas bênçãos de diversas formas, né? E isso diz muito sobre a construção de legado, né? De você, de fato, ter toda essa jornada do herói e conseguir retribuir essas bênçãos. Na minha visão, eu olho para a sua trajetória, tem uma perspectiva familiar muito interessante, na figura do seu avô, na história do cooperativismo, do seu pai, na sua história, e hoje a gente vê o Giovanni, por exemplo, como sendo um dos principais nomes, né, da nova geração do cooperativismo capixaba, né? Giovanni é presidente da cooperativa educacional lá em São Gabriel da Palha. Sim. E tem o filho dele que já está na cooperativa Mirim lá também. Sim. Então, papai, eu, Giovanni, meu filho. E aí a minha pergunta vai no sentido de como você enxerga essa construção desse legado e como você olha a perspectiva de futuro de toda essa construção e de todos os desafios dessas novas histórias, de novos heróis que estão sendo criados a partir do seu legado, do legado da sua família. Como que você enxerga que isso vai gerar cada vez mais impacto, não só para o Espírito Santo,
mas para o Brasil e para o mundo? Eu acho que nós temos, assim... teria um dia para responder, contar uma história dessa, mas acho que, assim... A trajetória da gente é muito simples. Como eu disse, nós nunca tivemos ambição e nem de ser herói. Essa questão pode ser até... a gente só quer dar uma boa educação, quer dar um futuro para os nossos filhos, e aí, quando nós falamos dos nossos filhos, eu estou me juntando a todos os nossos associados, dizendo que os nossos filhos, deles, eles como filhos, precisamos de trabalhar para a construção desse país, um país melhor, porque a gente está vivendo dias que eu não esperava que a gente fosse viver, mas nós temos que viver esses dias, não tem jeito. Ou, aliás, só tem um jeito, né? Não é o que nós queremos. Mas, não sei, o nosso legado é um legado de muito trabalho, de estar junto com a família, de acompanhar passo a passo dos nossos filhos, agora acompanhando passo a passo dos nossos netos. E, se for possível ainda também, vamos fazer isso com os nossos bisnetos. Mas tudo simples, tudo dando exemplo, arrastando pelo exemplo. Não tem, tanto no trabalho, quanto na vida, quanto... celebramos 50 anos de casado agora, mês de setembro. Parabéns. Só exemplos... Só para... Não tem não tem muito segredo, não tem muito mistério. Heroísmo aí é o exemplo, sei lá. São nos dias difíceis, né? Você citou, a gente passa momentos difíceis e, naturalmente, a gente está sempre numa evolução, melhorando, mas a gente sempre é desafiado por alguma situação e são nesses momentos que o exercício da liderança é fundamental. A história do Espírito Santo em ação está muito ligada a isso. As lideranças que você citou, do próprio Cicobi, a sua, do Nailson, que eu tive a oportunidade de trabalhar, da Sandra, que eu tive a oportunidade de trabalhar junto também, e a gente consegue elevar, né, o nosso padrão de vida e a nossa sociedade como um todo, né? Então, acho que esse é um grande legado também que você deixa, Bento, como um líder, né? Para nós aqui é uma satisfação ter você aqui participando do último episódio, a gente poder ter essa conversa, né? Sabe, ser inspirado. O último episódio do ano. Para dar boa sorte, ele é do ano, né? Do episódio do ano. Ano que vem. E se eu pudesse resumir, né, um exemplo de trabalho duro, de simplicidade, de capacidade de juntar boas pessoas e de que a partir dessas pessoas, né, um trabalho consolidado de muitos anos, né? Já tem uma sorte danada, Bruno. Eu tenho só me cercado de pessoas boas. Boa. Muita sorte. Bento, queria agradecer demais a sua presença aqui, ter aceitado o nosso convite. Nós lutamos para trazer você aqui e conseguimos. Não acredito. Eu sou tão fácil de ser encontrado, rapaz. Eu acho que vocês é que estavam escolhendo o último episódio aqui para me dar essas oportunidades de transmitir aí um pouquinho da história, mas eu espero que no ano que vem a gente tenha a oportunidade de contar mais dessas histórias, porque nós temos esses 36, quase 37, já 37 anos na cooperativa lá, já tem assim, muitas outras histórias. Certamente. Bom, muito bom. Muito obrigado, viu, Bento, mais uma vez, e ao Cicobi aí pelo apoio a esse projeto, que a gente tenta humildemente levar boas práticas,
levar o conhecimento de gestão, levar o conhecimento sobre empreendedorismo, porque a gente sabe que isso move, assim como a agricultura moveu e move o Espírito Santo, né? O empreendedorismo na agricultura, seja onde for, também ajuda aí a nossa economia a crescer, a se desenvolver. Então, muito obrigado pelo apoio e por ter aceitado o nosso convite. Eu posso dizer para você que o apoio do Cicobi a esse gestor é uma questão técnica, não é o Bento. Isso aí é decisão técnica e que realmente é porque deve merecer o nosso apoio. Mas a gente que agradece vocês por divulgar a nossa marca. Na sua figura, a gente agradece a toda a equipe do Cicobi também, que sempre esteve com a gente aí e sempre está na trajetória do empreendedor capixaba, empreendedor brasileiro. Então, Bento, novamente, muito obrigado. E você que chegou até aqui, se você gostou desse episódio, entende que ele possa fazer a diferença na vida de alguém, compartilha com essa pessoa. E se você gostou desse episódio, você ajuda muito contribuindo aqui, marcando como gostei, né? Tem um joinha aqui embaixo. Se você acredita que esse podcast pode fazer a diferença na sua vida, eu queria te convidar para se inscrever no nosso canal, ativa também as notificações para que você não perca nenhum novo episódio. Esse é apenas o último episódio desta 4ª temporada, mas a gente tem todos os outros episódios para você maratonar. Fica a dica para você fazer isso agora. Espero que você tenha gostado. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima temporada. Boas festas, um bom fim de ano a todos. Bom fim de ano a todos. Muito obrigado e até a próxima.